Olá, querida amiga Suzy Lee. Aqui fala Temístocles, seu amigo da Grécia, guia credenciado. Tenho também estudos de civilização europeia e estou no porto de Pireus, esta parte da cidade de Pireus, que fica a 10 km de Atenas, a capital da Grécia. Esta parte se chama Zea, é o porto de iates. Aqui perto eu moro, até aqui posso sair da casa neste período de quarentena que temos. E queria falar para você um pouco acerca daquilo que você me propõe. Os ícones bizantinos, a arte bizantina. É um grande prazer estar com vocês. Há muito tempo, muitos meses que não trabalho, e vamos ver se ainda lembro daquilo que falo quando trabalho. Começamos falando de quem éramos bizantinos. Um pouco de história então. Os bizantinos realmente são o Império Romano de Oriente. Quando o Império Romano aceitou o cristianismo como fé oficial, o Império Romano ainda ocupava todos os países do mar Mediterrâneo, no 325. Mas depois, já no 395, o Império Romano foi dividido por um imperador chamado Teodósio entre seus dois filhos, Honório e Arcádio. A parte oriental do Império Romano falava muito mais grego do que latim. A parte ocidental do Império Romano falava muito mais latim do que grego. Então, desse Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, desse império falamos quando falamos do Império Bizantino. E por que diferenciamos o Império Bizantino do Império Romano, se é a mesma coisa? Então, os historiadores acham que é mais prático falar do Império Bizantino para falar dessa metade oriental do Império Romano a partir do século IV depois de Cristo. Esse império sofreu as invasões que o Império Romano Ocidental sofreu também, as invasões bárbaras, no século III, IV, V, VI. Mas a diferença do Império Romano de Ocidente, que foi conquistado pelos bárbaros, o Império Romano de Oriente continuou vivendo mais um milênio, até 1453. Aí um povo que veio do leste, e não do norte, um povo que veio do leste, os turcos, conquistaram Constantinopla. Era 29 de maio de 1453, era terça-feira. E que temos a ver os gregos com esse Império Bizantino? O Império Bizantino autodenominava-se Império Romano. Resposta: esse Império Romano falava grego mais que latim. E a partir da época do imperador Justiniano, a partir da época do imperador Heraclio, nos primeiros anos do século VII, a língua que predominou completamente era o grego. Esses romanos de língua grega eram cristãos. E desde que a igreja cristã separou-se em cristianismo católico no Ocidente e cristianismo ortodoxo no Oriente, esse cristianismo de língua grega passou a se chamar Igreja Ortodoxa Grega. Esse Império Bizantino, são os nossos antepassados. Aqui na Grécia ainda falamos a língua que os bizantinos falavam, o grego, e ainda somos cristãos, na sua versão ortodoxa. Quando os turcos conquistaram Grécia, ficaram
governando aqui por 400 anos, o povo grego manteve sua língua, sua fé, manteve sua identidade, e em 1821 o povo grego fez uma guerra de independência. O resultado dessa guerra de independência é um novo país chamado Nova Grécia, onde nós moramos. Então, dos bizantinos somos herdeiros em língua, em fé, em arte. Mas atenção, falando de fé e de arte, há outros herdeiros que não falam grego, mas são cristãos ortodoxos, como nós. Vários povos balcânicos e também, mais ao norte, os eslavos do Oriente, especialmente os russos. Ora, depois de fazer essa definição do Império Bizantino, vamos falar que os bizantinos, como romanos que eram, herdaram as formas arquitetônicas romanas. Fizeram, desde que a igreja foi reconhecida como válida, oficial e depois única, os bizantinos usaram as formas arquitetônicas que Roma já usava, por exemplo, a basílica, por exemplo, um edifício circular que como teto usava cúpula, como por exemplo os octágonos. Logo também começaram a fazer outro tipo de templos que combinavam uma basílica e a cúpula, e aí fazem uma basílica com cúpula, como por exemplo a famosa igreja bizantina da Sagrada Sabedoria, também conhecida como Santa Sabedoria, Santa Sofia. Sabemos que Agia, na língua grega, significa santa, sagrada, e Sofia, em grego, significa sabedoria. Essa famosa igreja está localizada na nossa antiga capital, Constantinopla, que já não é nossa, agora se chama Istambul e pertence à Turquia, pertenceu ao Império Otomano, desde que os otomanos conquistaram o Império Cristão, o Império Bizantino. Essa é uma das igrejas bizantinas, mas há muitas, né? E essas muitas igrejas bizantinas estão localizadas no território do antigo Império Bizantino, mas também fora dele. Exemplo, dentro da atual Grécia, temos igrejas bizantinas. Dentro da atual Turquia, temos igrejas bizantinas. Formava parte do Império Bizantino, toda essa terra. Esse Império Cristão, de língua grega. Mas eram povos que moravam fora da atual Grécia e da atual Turquia, que também construíram igrejas bizantinas. No leste, o Império Bizantino governou a terra que é Egito, Síria, Israel, até o século VII, que começou a expansão dos árabes. No oeste, dando alguns exemplos, o Império Bizantino tentou uma reconquista da parte ocidental do Mediterrâneo. Logo deixaram igrejas bizantinas num lugar chamado Ravenna. Mas quando a ilha de Sicília foi conquistada pelos árabes, os bizantinos perderam, os árabes conquistaram. Depois de pouco tempo, os normandos conquistaram dos árabes. E hoje lá na Sicília podes ver igrejas que têm mosaicos bizantinos. Logo temos o exemplo da Veneza. A igreja mais importante da Veneza, a igreja de São Marcos, é uma igreja bizantina do ano 1094, se eu lembro bem. Essa igreja bizantina, ao longo dos séculos, cresceu,
e fizeram novas partes que já não são bizantinas, mas seu coração é uma igreja bizantina. Os bizantinos achavam que o templo é um pequeno universo. Em grego, microcosmos, pequeno universo. Os bizantinos faziam uma distinção entre aquilo que é verdade e aquilo que é realidade. Morando no século XXI, nós não achamos que há muita diferença. Mas eles, na Idade Média, achavam que há uma diferença importante. Eles associavam a realidade com matéria e associavam a verdade com o espírito. E quando eles faziam templos, eles diferenciavam entre mundo material e mundo espiritual e decoravam suas igrejas na parte mais alta com o mundo espiritual. Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que em grego se diz Pantocrator, cenas bíblicas, anjos, profetas, apóstolos, episódios da vida de Jesus, muitas vezes episódios da vida da mãe de Jesus, Maria. E à medida que vamos descendo nas paredes dos templos cristãos ortodoxos, temos cenas mais materiais, como por exemplo os santos, que são representados nas paredes laterais e em pé. Imagem. Na língua grega, imagem se diz icon, traduzido ao português por ícone. Os ícones, normalmente, eram feitos em madeira. Além desses quadros de madeira que chamamos ícones, também tinham cenas pintando as paredes de pedra. Essas imagens, esses ícones, pronto, começaram a ser usados para ajudar os fiéis a entender a mensagem cristã. Um fiel que não sabe ler e escrever podia ver pintado nas paredes Jesus e os episódios da sua vida, os seus milagres. Mas pronto, as pessoas começaram a adorar as imagens como se as imagens tivessem algum poder. Isso fez alguns imperadores de Constantinopla, cristãos ortodoxos, reagir. Eles reagiram achando que adorar quadros de madeira pintada já não é algo cristão, já é uma coisa pagã, é idolatria. E nos séculos VIII e IX aconteceu uma controvérsia, uma guerra, que chamamos guerra iconoclasta, porque esses imperadores começaram a destruir imagens. Destruir imagem, na língua grega se diz iconoclasta, destrutor de imagem. Esses imperadores contavam com o apoio de alguns membros da igreja e do exército. Mas o povo reagiu e começaram a proteger os ícones. Essa controvérsia realmente perdurou 35 anos, desde 1726 até 1760, se eu lembro bem, e desde os 700, desde 726 a 780. Quantos anos são? São 54 anos, não são 30. Uma imperatriz de Constantinopla
chamada Irene Ateniense, aprovou novamente o culto às imagens, mas desde o ano 815 e até o ano 843 temos o segundo tempo, a segunda parte dessa perseguição dos iconófilos, dessa perseguição daqueles que adoravam as imagens e preferiam ter imagens dentro dos templos. O argumento daqueles que estavam a favor das imagens, dos ícones, dos quadros de madeira pintados, o argumento era que o Senhor, no Antigo Testamento, revelou-se, mas não vimos Ele em forma humana, não encarnou. Enquanto no Novo Testamento Ele revelou-se e encarnou. Logo podemos representá-lo já. Há uma mudança. Esse argumento foi usado por um teólogo chamado João Damasceno, que viveu nessa época. Quando hoje nós observamos os ícones bizantinos, vemos Jesus de frente. Jamais vemos ele de perfil. Ou ele está de frente, ou podemos ver em 3/4, mas jamais vemos ele de perfil. A arte bizantina é uma arte frontal, normalmente, mas antes de começar com isso, é uma arte imperial. Além de arte sacra, é arte imperial. Além de arte imperial e além de arte sacra, é uma arte que tenta expressar o credo dos bizantinos. E enquanto eles achavam que é uma arte que representa Jesus, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, está claro que é normal a representar ele rodeado de ouro. Os bizantinos desenvolveram muito a arte do mosaico de ouro. Rodeando Jesus, vemos muito ouro. Mas esse ouro não é só a riqueza material de um rei, do imperador. Esse ouro tem como objetivo que a luz que entra dentro da igreja pelas janelas, essa luz refletir em cima desse ouro, logo parecer que esse ouro vem de atrás. Esse ouro vem de atrás da figura que foi representada, como se fosse ouro divino. O objetivo é fazer uma distinção entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. E a arte bizantina representa o espírito. O objetivo não é representar a matéria, o objetivo é representar o espírito. Mas o espírito é invisível. Como representamos algo que é invisível? Então, tirando dele a matéria. E como tiramos dele a matéria? Fazendo a imagem de Jesus plana, sem volume. O objetivo não é representar a realidade, mas a verdade. E falamos antes que eles associavam realidade com matéria e espírito com verdade. Quero representar a verdade, quero representar o espírito, quero representar algo invisível. Como faço? Faço plano, sem volume. Não é que os bizantinos não sabiam representar a perspectiva e o volume. É que não queriam representar a perspectiva e o volume. O objetivo é representar o espírito. Logo fazem figuras planas e à volta delas ouro. Por que ouro? Para refletir a luz e para parecer que é luz divina que está atrás dele. De Jesus, ou pode ser também dos apóstolos, da mãe de Jesus, Maria, dos profetas do Antigo Testamento, etc.
Agora, aqui temos uma dica para entender a arte bizantina. Não é um desenho feito por uma criança que não sabe representar perspectiva ou claroscuro, não quer representar tudo isso. Agora, por que as auréolas à volta da cabeça, as auréolas circulares, são sempre frontais? Se Jesus está de frente ou se está em 3/4, a auréola atrás dele não vai virando junto com ele. Por que não vira junto com ele? Porque não é material. A auréola é luz. Então não é um DVD colado na cabeça. Não vira junto com a cabeça. Mais uma forma de entender a arte bizantina. Agora, seria interessante falar de alguns exemplos de ícones bizantinos. E isso é que vamos falar a seguir, depois. Antes, queria vocês verem aqui, que no lugar onde estou, embora é a quarentena, há muita criança com os pais brincando. E lá no fundo, acho que dá para ver, temos a igreja ortodoxa, atrás dessa árvore grande. Essa igreja é do século XX, de 1928, dedicada a Santa Catarina. Um abraço e até já.